Oi, tudo bem? Chegando hoje, mais um episódio do Desafio de Ser Você, hoje com a especialíssima, maravilhosa Vivi Fiorese, que estará dividindo conosco. Oi, Regina, seja bem-vinda. Um pouquinho da história dela. Oi, Aline. Oi, Lu, seja bem-vinda. Sobre o desafio de ser você. E aí vamos aguardar ela entrar para a gente dar início ao nosso episódio. Histórias que inspiram. E ela vai contar, ela é uma empresária, né, da beleza, ela tem alguns produtos que ela faz. Oi, Vivi, a Vivi já entrou e ela vai estar falando pra gente como foi que ela se interessou, né, por esse... Deixa eu já te chamar aqui, Vivi. Pronto, chamei a Vivi. Vamos aguardar. Oi, Marcinha. Oi, Carme. Oi, Lu. Seja bem-vinda. Foi? Oi, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Acho que eu vou virar. Agora eu tô te Aê! vendo. Boa noite, amada! Boa noite, seja bem-vinda, Vivi, a mais um episódio. Essa a Obrigada. gente está no episódio, não sei se é 20 ou 21 do Desafio de Ser Você, né? E, Que e esse linda! convite foi há um ano atrás. Eu estava olhando lá um ano atrás e agora que deu certo. Eu te falei que o tempo está passando muito rápido, né? Tá passando voando. Então é um prazer ter você aqui no nosso episódio, no nosso quadro Desafio de Ser Você, né? Esse quadro ele nasceu, né, dentro de uma formação que eu fiz de gestão emocional, porque é assim, a história de outras pessoas inspiram, né, a gente a ir mais além, e às vezes tem coisas que a gente acha que não tem capacidade, né, de conseguir, e por conta da história de outras pessoas, a gente fala assim, não preciso errar ou deixar de acertar, né? Eu posso me inspirar na história de outra pessoa e falar assim, nossa, eu posso, né? Então, quem é a Vivi? Vou deixar que você se apresente, né, para o nosso público. Quem é a Vivi Fiorese? Então tá, deixa eu me apresentar para essas lindas, maravilhosas que estão chegando aqui. Algumas eu estou vendo aqui que já me conhecem. Então, como você disse, todo mundo aí me chama de Vivi, né? A Viviane Fiorese. Viviane quer dizer a cheia de vida. E eu descobri isso só com 36 anos de idade que eu fui descobrir isso. E eu vivia justamente no sentimento contrário, que era muitas vezes um sentimento de depressão, de baixa autoestima, de uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Então, eu precisei mergulhar para dentro de mim mesma e colocar toda essa vida que estava adormecida dentro de mim para fora. Então, hoje, eu estou com 41 anos, eu sou aqui do interior de Castelo, no Espírito Santo, estou um pouquinho longe, né, da Janete, mas hoje isso não é mais um problema. Oi, Analice, Tá boa noite, pertinho. amada. Sim, estamos conectadas, né? A internet proporcionou isso para nós. Nós estamos até numa mentoria juntas, né, amada? E tem sido um tempo muito grande de crescimento. Boa noite, Carmen. Então, estou casada com o Wesley há 23 anos e nós temos 3 filhos. O Ricardo, de 19, o Tiago, de 11 e a Gabriele, de 2. Né? Eu falo que eu tenho 3 fases aqui em casa. Isso que eu Tem ia falar, fase, 3 fases distintas. 3 fases para dar e vender. Então, se vocês ouvirem algum ruído aí, vocês já sabem É de uma que bebê. são aqui. É isso aí. Eu estava aqui com você me chamando e ela querendo entrar, quarto adentro, e se ela entrar, ela toma conta aqui de tudo, né? Porque ela é muito ativa, graças a Deus. Então, hoje, como você já falou um pouquinho, né? Eu estou aí no ramo da beleza, né? Nós lançamos aí em família a nossa marca própria de cosméticos, mas antes eu comecei a manipulação desses produtos artesanalmente, né? Eu fazia muitos produtos em casa e tinha muita aceitação, mas como eu precisei aí fazer esse mergulho para dentro de mim mesma, eu não consegui dar seguimento
a esse processo, né? E eu também fiquei grávida da Gabriele no meio disso tudo, no meio da pandemia, e eu precisei fazer repouso por conta de descolamento de placenta, então isso foi assim, a gota que faltava para eu parar com a minha produção artesanal. E aí passou-se um tempo, e aí nesse ano, então, nesse mês de fevereiro desse ano, a gente conseguiu lançar a Sorelle Beauty, tá aqui comigo os nossos produtos, que é o skincare, né, que é a água micelar mais o gel de limpeza facial, ó. E um creme para os pés, que era o nosso queridinho, né? Uhum. E a gente está aqui também hoje com essa linha, então, de produtos, que a gente preza pelos produtos naturais, né? Então, depois, se alguém quiser mais informações, eu posso passar aí para vocês mais informações sobre a Sorelle. Eu vou deixar aqui também o site, né? Você, como esteticista, né? Tem que conhecer aí os nossos produtos, que está tendo muita aceitação no mercado, está fazendo muito sucesso. Então, vou enviar aí para você aí em São Paulo. E também, no meio disso tudo, eu também virei escritora, né? Porque, como você falou, as nossas histórias, né? Esse aqui é um e eu tenho outro que eu não trouxe para cá. E eu nem fui buscar, porque se eu vou lá buscar, a Gabriele queria vir comigo. Então, eu não fui pegar, mas são dois livros, 11 Vozes em um Propósito e Os Segredos das Famílias que Governam. Porque no meio desse processo meu de amadurecimento, de cura, de transformação, eu tive, então, a oportunidade de lançar esses 2 livros. E no sábado a gente vai estar lançando o outro, né, amiga? Isso. Descubra a arte aqui, ó, né, que eu... exponencial. Mulheres Transformadas. Você também tem os seus, né? O primeiro livro, né, que eu lancei. Oi, Nelson, seja bem-vindo, meu primo. A gente vai lançar o segundo e eu já tô com 2 no forninho já. Mais um de coautoria e um solo também, né? Um solo. Era para ter saído, mas, olha, realmente, o tempo tá passando muito rápido. Nem que o dia tivesse 48 horas, eu tinha dado conta. Entendeu? De tanta coisa que aconteceu essa semana que passou, na semana passada. Enfim, né? Mas tá aí no forninho. Então, assim, como você falou, né? Quando você começa a escrever, principalmente você falou que você passou por uma reconexão com você mesma, né? Eu falo que eu passei por esse processo de me reconectar comigo. E a gestão emocional me trouxe isso. Inclusive, esse quadro do Desafio de Ser Você nasceu dentro de uma formação de gestão emocional, né? Que eu achei... Eu falo assim, às vezes a gente acha que as ideias são nossas. E não são. São inspirações de Deus, né? E desde então, pelo menos a minha ideia é uma vez por mês trazer uma pessoa no Desafio de Ser Você para estar dividindo um pouquinho realmente do desafio que é a gente ser quem nós somos. Porque a gente passa por N coisas, N desafios, principalmente essa questão de você se conectar com você, de você se esconder. Eu me escondi atrás de uma mulher hiperrealizadora, né? E o estresse me pegou, né? De jeito. E ainda hoje, eu ainda lido com isso. E porque, assim, todos os dias a gente tem que estar ali exercendo a nossa autopresença. E a partir disso, eu tenho um olhar muito, muito singelo mesmo, para todas as pessoas. Muito delicado, né? De você olhar para dentro de quem você é. Então, quando você disse que você passou por essa reconexão, você quer dividir um pouquinho com a gente esse processo que você passou? Claro, estamos aqui para isso, né, amiga? Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas assim, principalmente nas redes sociais, né, no Instagram, a gente costuma ver o palco das pessoas e achar que tá tudo mil maravilhas, que foi muito fácil estar ali, né? Mas a gente muitas vezes não vê os bastidores, né? A gente, se fizer uma retrospectiva, a gente pode avaliar quantas lágrimas, né? Eu falo que eu quase desidratei, né? De tanto chorar, porque quando eu tomei a decisão, eu falo que foram 2 chaves que mudaram na minha vida. Uma foi a decisão. Eu até conto um pouquinho dessa história no livro agora, no último que a gente vai lançar sábado. Né? Que a decisão, ela muda destino. Porque eu decidi, eu falei assim, não, chega, eu vou dar um basta em todo esse sentimento. Porque não dá para viver desse jeito, né? É muito raso. A gente tem que ir para o mais profundo. A gente tem que parar de sobreviver e começar a viver. Não é verdade, amiga?
Então eu dei esse basta, eu falei assim, não, agora chega, eu vou parar com tudo que eu estou fazendo, tanto mesmo de atividades mesmo que eu estava realizando na época, e eu falei assim, eu vou parar agora, eu vou parar onde? A gente acha assim que são pessoas que vão trazer a cura pra gente, que a gente vai conseguir em coisas, mas não é. Só tem algo que pode preencher essa lacuna do nosso coração, esse buraco. Eu tinha um vazio existencial dentro de mim. Então, aonde que eu consegui preencher isso? Parando na presença de Deus, tendo intimidade com Deus. Eu até fiz uma jornada esses dias, que ela se chama Jornada do Amor Próprio, e depois ela virou até um e-book, né? E aí a gente começa a falar do amor próprio, aonde que a gente vai encontrar ele? É na nossa essência. E quando a gente mergulha para dentro de nós, na nossa essência, o que que a gente vai achar? O que que é a nossa essência? É o Deus Criador. Né? Então, é aí que a gente vai encontrar essa cura, essa autocura que a gente precisa, ela está dentro de nós. Mas por quê? Porque eu tenho tudo que eu preciso? Não, porque Deus está dentro de mim. Então, foi aí que eu fiz esse encontro comigo mesma, né? Então, o segundo passo, o que que foi? Foi o autoconhecimento. As pessoas têm um pouco de resistência com essa palavra, né? Mas ela é muito simples, essa palavra. O que que é o autoconhecimento? É eu saber o que Deus, o auto é o quê? O auto é Deus. O que que Deus conhece a meu respeito? Então, essa foi a segunda chave que virou a minha vida. A primeira foi eu decidir e a segunda foi eu saber quem eu sou. Porque eu sabia quem Deus era, eu passei a vida toda, né, buscando a Deus, eu não tinha dúvida de quem Deus era na minha vida, mas quando eu descobri quem eu sou para Deus, que essa que começou a ser a minha busca insana, eu falava, Deus, quem eu sou? Né? Eu sempre falo que eu li aquele livro do Augusto Cury, a gente fez até um trabalho com ele no meu grupo de transbordo, a gente terminou no domingo de ler esse livro, e lá ele fala, né, você é insubstituível. Tá? E quando eu li esse livro, eu estava tão mal que ele não fez o efeito que ele deveria em mim. Né? Ele fez um efeito rebote em mim, e eu falava assim, Deus, mas por quê, Deus? Por que que o Senhor me escolheu? Eu não tinha outra pessoa para o Senhor escolher. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais esse sentimento. Eu consegui enxergar quem eu sou para Deus. E isso mudou a minha vida. Né? Então, o que que vai fazer vocês saírem da situação onde vocês estão? É você sentir esse amor de Deus por você. É você saber quem você é. Né? É até interessante aqui, né? O desafio de ser você. É muito desafiador mesmo. E por quê? Porque é muito mais profundo, amiga, que isso. Eu estava aqui meditando nesse título, né? O desafio de ser você, mas acho que o desafio maior é você descobrir quem você é. Quem você é no mundo. Quem você é para Deus. Porque se você está aqui é porque você ganhou o prêmio máximo naquela corrida da vida. Então, eu acho que o desafio maior é a gente descobrir isso. E depois que a gente descobre isso, não tem nada que para a gente mais. Mas aí você já falou aqui uma coisa interessante, né? Que você já disse que é todo dia. E é verdade, amiga. A gente tem que ter essa busca todos os dias, ativando aí a nossa identidade e o nosso propósito em Deus. Então, e aí quando você falou dessa questão do autoconhecimento, quando a gente fala em autoconhecimento, já tem um pré-conceito, né, diante da palavra, igual do propósito e da identidade. Né? Quando eu falo desafio de ser você, eu também estou falando de propósito, eu também estou falando de identidade, eu também estou falando de autoconhecimento, usando outras palavras. Como diz a minha filha, ela falou assim, mãe, a senhora sempre usa outras palavras para dizer a mesma coisa. Por quê? Glória a Deus. Quando a gente volta a esse olhar para quem nós somos, para nossa essência, e a gente está presa numa rotina, né, onde você já tem ali a sua correria do dia a dia, onde você olha para as pessoas da sua família, se você trabalha fora, você vai olhar para as pessoas que estão ali no seu trabalho, você vai olhar para os amigos, né, para a sociedade, e você vai dizendo não para você e dizendo sim para todas as coisas, para você fazer parte. E aí, de repente,
repente, não é que você não deva fazer, não é que você não deva estar nos lugares, mas isso não pode machucar quem você é. Você tem que ter a coragem de falar assim, hoje eu quero sair, hoje eu não quero. Hoje eu quero beber água e amanhã eu quero beber champanhe, entendeu? Então, eu decidi por mim e não pelos outros. Então, assim, na correria da vida, a gente acaba tentando agradar, né? Que eu sou a pessoa, além, a gente fala de um prestativo alto, que você quer sempre estar fazendo pelo outro, ajudando o outro, desejando o melhor pelo outro. E não há nada de mal nisso, desde que você não machuque aquilo que você sente. Então, por isso que a gente fala, inclusive eu escrevo isso no meu primeiro capítulo, né, da minha primeira autoria, usando a palavra lá em Mateus, né, de 21, 22, que fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? A gente vai amar a Deus sobre todas as coisas e a gente quer amar o próximo, mas a gente não ama a gente mesmo, no sentido de não olhar para você. Então, quando a gente traz essa leitura, você tem que olhar para você primeiro, você tem que se aceitar do jeito que você é. Eu trago isso muito dentro da estética, como esteticista, né? Quando eu falo para cliente, você precisa olhar para você primeiro, você precisa aceitar você do jeito que é. Aí algumas falam para mim assim, então, mas eu não estou satisfeita, mas eu não consigo mudar aquilo que eu não aceito. Eu preciso aceitar primeiro, para depois eu conseguir mudar. Uau. Por quê? Se a casa está bagunçada, primeiro eu preciso ter a consciência que minha casa está bagunçada, para depois eu conseguir arrumar. Eu vou tirar tudo do lugar e voltar a arrumar. É a mesma coisa, usando de analogia, para quem nós somos. Então, muitas coisas vão ser remexidas, vão sair do lugar, para depois entrar no lugar novamente. Então, eu só dou aquilo que eu tenho. E aí, eu fico tentando dar amor, né? Receber amor através de dar o amor, de dar a atenção. E aí, você se machuca. E é onde você, de repente, se vê presa dentro de um vazio, dentro de um quarto escuro, né? Eu uso muita analogia de você passando por um túnel, você passando pela sombra, e muitas vezes você se confunde, você se torna a sombra, no sentido de você não sorri, você não sente mais prazer na vida, as coisas perdem o sentido. Por quê? Ficou um excesso para o outro e o seu potinho está ali vazio, né? Então, quando você vai em busca do seu autoconhecimento, na verdade, como você falou, né? De você olhar para você, é você conhecer a forma como você sente, a forma como você se comporta, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que está dentro do seu limite, o que não está. Porque a partir daí, eu tendo clareza de quem eu sou, vou conseguir dar os segundos passos, né? Porque o primeiro é a gente olhar para a gente, né? Mas quantas vezes a gente olha para a gente e não enxerga quem nós somos ali? Então, como que foi esse processo, Vivi, de você voltar esse olhar para você? Qual foi esse momento que você falou assim, nossa, eu preciso olhar para mim, eu não estou bem? Esse processo, então, começou, igual eu falei para você, é praticamente assim, o fundo do poço, é você não aguentar mais, né? E aí, justamente nesse livro, eu descobri que não existe fundo do poço para quem tem uma inteligência emocional. E aí, realmente, eu comecei a buscar, né? É uma busca insana que brotou dentro de mim. Eu falava assim, Deus, eu não aguento mais viver nessa situação. Eu tenho que achar uma saída. E aí foi justamente parando diante da palavra de Deus, aí começa, são vários fatores, né? São vários fatores mesmo. E eu comecei a colocar tudo para fora, rasgar mesmo meu coração na presença de Deus e pedir para Ele. E aí o que aconteceu? Ele foi colocando pessoas na minha vida, né? Tanto no online como no presencial, porque eu passei por terapia, eu passei por um processo intenso de terapia, de 2 semanas, no intensivão mesmo, realmente. E eu saí dali com uma nova visão de mim mesma. Essa terapia, ela se chama terapia da ADI. É uma abordagem direta do seu inconsciente. Então, eu consegui voltar ali 7 gerações atrás, né? Sem perder a consciência, mas o meu inconsciente falando ali, né? Travas que tinham acontecido que foram paralisando a minha vida, né? Porque muitas vezes a
gente tem uma percepção de nós, uma visão de nós, que ela é uma mentira, né? É algo que a gente acabou ali concebendo na nossa memória, só que não foi daquele jeito que aconteceu, né? E a gente sabe que a gente precisa também olhar para essa questão da nossa gestação, porque é ali que está armazenado todas as memórias da nossa vida hoje, né? Porque nós somos hoje o adulto que nós fomos lá no ventre e na nossa primeira infância. Então nós precisamos fazer essa volta, né? Mergulhar e tirar isso tudo que são empecilhos na nossa vida. Hoje tem pessoas que chamam de bloqueios emocionais, e a gente consegue apagar a nossa história? Não, mas a gente consegue ir lá e dar um novo sentido. Você consegue analisar se foi aquela situação mesmo, mas se não foi uma coisa que você imaginou, mas que não aconteceu daquela forma. Né? Situações mesmo que a gente passa dentro do útero da nossa mãe. Né? Palavras, conversas que você ouve, e que isso tudo vai registrando e você entende de uma forma que não foi daquele jeito. E aí você precisa fazer o quê? Liberar tudo isso. Então, foram diversos fatores que mudaram a minha vida. Mas o primeiro deles foi a decisão. Eu decidi buscar, porque muitas vezes a gente quer assim, que o outro resolva. Né? Ah, mas o que é que eu vou fazer? Né? Isso não tem resposta. Eu não posso ligar para a Janete e falar assim, o que é que eu vou fazer? Essas respostas, elas estão dentro de mim. Eu posso buscar, assim, ajuda profissional, mas eu tenho que, sabe, buscar, eu tenho que entender, eu que tenho que fazer essa volta para dentro de mim mesma, no meu passado, na minha história, e poder tirar isso tudo para fora. Né? Aí eu comecei uma busca com a inteligência emocional, eu comecei a assistir muitas pregações sobre isso, né? O padre Christian Shankar, na época, eu via muitos vídeos dele, né? Fui em alguns encontros presenciais com ele. Eu comecei a ouvir muito Paulo Vieira, eu comecei a ler, coisa que eu não fazia, eu só lia a palavra de Deus. Eu comecei a ler livros, né? Ler e praticar. E aí, né, veio a internet, e aí eu comecei a entrar em mentorias, em cursos, me conectar com outras mulheres que estavam nesse mesmo processo de busca por transformação. Né? Por isso que tem uma coisa que a gente fala muito, não andem sozinhas. Né? Porque vocês não acham que tem dia que a gente quer desistir, quer voltar para trás, né? E aí a gente vai ficar parada da onde a gente está ali, estagnado? Não, não existe isso. Ou a gente está subindo ou a gente está descendo. Então, se não tiver pessoas para pegar na sua mão e te levar a falar assim, não, hoje você não vai desistir hoje. Vamos dar mais um passo para frente. E aí a gente vai rompendo os nossos limites, né? Eu falo que é como descascar uma cebola, né? Não é você do dia para a noite, não tem mágica, não tem varinha de condão. Ah, se fosse assim, né, amiga? Quem dera. Eu até falo no livro, meu processo de cura, ele foi muito doloroso, né? Tinha dia de eu quase me afogar nas minhas lágrimas. Só que eu não desistia. Eu ficava ali, a gente começava às 4h59, e aí eu não parava. Tinha dia que eu ia até às 9 da manhã. Né? Eu não tinha Gabriele ainda. Tinha dia que dava 9 horas da manhã e eu ainda estava sentada na ponta da mesa lá com a palavra de Deus e música instrumental e falando, Deus me ajuda, me cura disso, me cura daquilo, jogando tudo para fora. Né? Muitas vezes a gente vai ter que, eu sei que muitas vezes não dá vontade, mas isso é muito necessário. Você vai ter que abrir a boca e vai ter que começar a falar, né? Não sei, de alguma forma isso vai ter que sair de dentro de você. Você vai ter que colocar isso para fora. E aí não tem outro jeito, né? Quando a gente começa a colocar tudo isso que é velho para fora, a gente começa a dar espaço para o novo. E aí o novo começa a chegar na sua vida, e aí ele vai encontrando espaço, porque é igual a Janete falou aqui, né, da casa bagunçada, né? Às vezes a gente está com a nossa casa, o nosso interior, né, tão bagunçado, tão entulhado de coisas. Aí quando você começa a parar e jogar isso tudo para fora, é uma faxina mesmo. É uma faxina emocional que a gente tem que fazer, né? E aí, amiga, não é que a gente virou agora a Mulher Maravilha, né? Não é que você não passa por situações desafiadoras, mas hoje você tem um novo olhar. Eu nunca mais eu senti, né? Eu falei essa frase, Deus, por que isso me deu a vida? Nunca mais eu falei isso, eu tô curada disso, eu tô livre disso. Agora eu deixei de ter problemas? Não, eu tenho problemas, eu tenho desafios, mas agora eu encaro eles, eu olho dentro dos olhos deles
e falo, aqui não, aqui você não vai mais me deixar frustrada, com depressão, com nada disso. E a sua empresa, a ideia de você criar os produtos, nasceu como? Então, eu estava sempre em busca de fazer algo, eu nunca ficava parada, não conseguia ficar parada, não consigo até hoje, né? Graças a Deus, a gente também não pode parar, né, amiga? Eu até agora recebi um insight que eu passei para você, né? Eu abandonei a palavra correria e eu adotei a palavra movimento, porque quando você está na correria, você, né, entra ali naquele ciclo vicioso, você está naquele automático e você não desfruta no percurso. Aquilo é muito cansativo, é muito exaustivo. Então eu falei assim, Deus, eu não quero mais falar essa palavra correria, né? Agora eu estou na luta de abandonar a palavra, eu não dou conta, eu estou na luta de abandonar isso, porque a gente sabe que a gente tem vícios de linguagem, e como a gente tem aprendido, né, amiga, da força da palavra. Eu falei até com meu amigo, com meu marido hoje, que está me cercando nessa questão da palavra. Eu não consigo ler aqui o comentário pode da deixar Ana. que eu leio. A Analice está dizendo, tem uma frase que diz, pergunte a si mesmo o que é realmente importante. Então, tenha coragem e sabedoria para construir a sua vida dentro da sua resposta. É isso aí. A gente tem que fazer perguntas. A gente acha que o segredo da nossa vida está nas respostas, né? A gente fica procurando pessoas para nos darem respostas. Mas o segredo da nossa vida está nas perguntas. A gente tem que perguntar, né? E eu me perguntava mesmo, eu comecei a me perguntar, Deus, propósito, chamado, eu fiquei a louca do propósito, eu colocava no Google, né? Só que aí nessa fase eu meio que dei uma parada nos produtos artesanais que eu comecei a fazer. Que como que eu comecei a fazer esses produtos artesanais? A gente tinha que fazer uma lembrancinha aqui com os jovens da minha comunidade para o Dia das Mães, né? Que todo Dia das Mães a gente homenageia as mães com a lembrancinha, após a celebração e tal. E eu falava, Deus, o que eu vou fazer, né? Os jovens tudo quieto, não falava nada. Eu falava assim, vou ter que tomar a frente, né? Eu estava à frente com eles. E aí me veio assim, sachê aromático. Eu falei, gente, sachê aromático? Aí eu pesquisei no Google, e aqui, né, numa cidade interior, não é muito... Assim, as coisas são mais limitadas, mas eu fui na farmácia, eu comprei as coisas para fazer esse sachê, comprei a essência, comprei o álcool, e comprei o sagu na época, né, no mercado. Que é a receita que eu achei no YouTube, estava falando assim. Aí a gente fez, foi um sucesso, aquele negócio mega cheiroso, morango com champanhe, foi um escândalo aquilo, foi né? Foi muito maravilhoso aquilo, todo mundo amou. Isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu falei assim, Deus, deixa eu pesquisar mais sobre isso, né, na internet. E aí eu aí eu coloquei ali, eu não lembro se foi saboaria artesanal, eu não lembro como é que foi a palavra que eu coloquei. Mas quando o Google abriu para mim, abriu aquele mundo sabe, aquele leque de oportunidades, de coisas, né? Aqueles sabonetes artesanais, aquelas coisas lindas, maravilhosas, e eu fiquei assim, enlouquecida com aquilo. Né? Acho que naquela semana mesmo eu já comprei os produtos, né? E já comecei a ver vídeos no YouTube, me interessar por aquilo. Daí a pouco eu estava fazendo um curso no Rio de Janeiro, eu e a minha irmã mais velha, a Andréia, que me apoiou muito na época, né? Então a gente fez o curso e começou. O primeiro produto que eu fiz foi uma água de lençol, de morango. E, amiga, isso foi em 2016. E aí eu fui com esses problemas, eu falo que eram os picos, né? Tinha dia que eu estava extremamente bem, querendo fazer, acontecer, e o mundo estava maravilhoso. Tinha dia que eu não queria nem sair da minha cama. Né? Eu falo que eu tinha até um problema com o sol. O dia que estava muito ensolarado, a minha vontade não era ficar em cima da cama, não. Era entrar debaixo dela. Era me esconder. Você já falou aí que você gostava de se esconder, né? E eu tinha esse problema comigo. Eu queria me esconder do mundo. Parece assim que quando a coisa estava dando certo para mim, que eu estava no auge, todo mundo gostava demais dos meus produtos, as pessoas me ligavam, elas me encontravam na rua, elas queriam os meus produtos. Parece que quanto mais elas queriam, mais eu queria me esconder. Sabe aquela coisa assim que parece que tinha uma... ai, gente, vai chegar uma hora que isso vai dar errado? Eu tinha isso dentro de mim, infelizmente. Né? E aí, 2020, então foi aí a gota d'água, foi a pandemia, eu fiquei grávida, né? E aí eu não consegui mais voltar a produzir os meus produtos. E tinha dia de eu encontrar 3 pessoas na rua, 5 pessoas na rua, e elas falavam,
eu preciso dos seus produtos. Meus produtos chegaram lá no Paraná. E a Cláudia, ela me ligava toda semana. Vivi, eu preciso dos seus produtos. Amiga, eu fazia um sabonete artesanal que era com mel e fubá. Um sabonete esfoliante, mega cheiroso. Eu usava o mel mesmo, o fubá mesmo, né? Então, eram os sabonetes de argila. Argila verde, argila vermelha, preta, argila amarela, argila cinza. Então, era assim, um escândalo os meus produtos. As pessoas sentem falta até hoje, Você né? falando, eu já queria ter, você não faz mais. Uhum. E o creme dos pés também, o creme dos pés também, perfeito. Então, chegou um ponto, né, que hoje, para otimizar o tempo, então, o que que a gente fez? A gente resolveu, né, como as pessoas queriam demais os nossos produtos, então, para otimizar esse tempo, a gente resolveu entrar em parceria com uma fábrica que fornece esses produtos para nós hoje, né? Então, algo que eu fazia só em casa, que eu podia vender só em feiras, que eu podia vender só de porta em porta, que as pessoas só podiam comprar aqui em casa. Hoje, a gente conseguiu fazer o registro na Anvisa, a gente tem a patente da nossa marca, né? O nome era Florence Exclusividades Artesanais, porque eu ficava no meio da rua e falava assim, gente, eu tenho que arrumar um nome. Foi isso, tudo muito rápido, na época que eu tive contato, né, com esses produtos pela primeira vez. E aí, como nós somos descendentes, né, de família italiana, os meus avós italianos, eu sempre cantava muita música italiana com o vovô. Então, de alguma forma, para homenageá-los, eu queria um nome que fosse italiano. E aí eu digitei no meio da rua, lá no Google, é uma cidade italiana. E aí apareceu Florência. E aí eu transformei, então, esse nome em Florence. Aí ficou Florence. Eu sou apaixonada por esse nome até hoje. Eu custei para começar a falar Sorelli. Porque, amiga, quando a gente chegou na fábrica e a gente foi fazer lá, né, a consultoria para poder ver se esse nome estava disponível, para a gente fazer a patente, infelizmente esse nome já existe. Ou felizmente, né, que a gente não pode também falar assim, né, amiga? Porque... As coisas de E Deus aí eu a vi gente que desconhece, né? A gente não a sabe. gente desconhece, então a gente não pode falar assim. E eu fiquei feliz porque, como eu fiquei aí né, nessa coisa assim, de não deslanchar, aí eu pensei assim, eu acho que alguém pegou esse nome e patenteou depois que eu, né, lancei, mas não foi, foi antes. Então o privilégio é dele, eu não posso, né, ou dela, que eu não conheço. E aí a gente quebrou muita cabeça, né? A gente ficou bem chateada no dia, eu e a Aline, minha irmã, porque a gente gostava muito desse nome, a gente não quebra mão. Mas depois eu falei assim, não, Deus, se for para começar do zero não, né, amiga, que a gente já é mais que um com Deus. Se for para começar de novo, para recomeçar, então eu te entrego tudo. Eu falei para ele, eu te entrego esse nome. E nós vamos então ver um nome que seja, né, uma inspiração também de Deus. E a gente quebrou muita cabeça naquela semana, a gente precisava achar um nome e não conseguia. Alguns nomes que a gente queria já estava com patente, mas aí Deus proporcionou para nós esse nome que é Sorelli, que é irmãs em italiano, Olha, né? Então, ou seja, ficou em italiano ainda, né? ficou em italiano e ficou irmãs, né? Então, Sorelli Beauty, e aí estamos aí. Agora, a gente começou então com o skincare e com o creme dos pés, mas a nossa intenção é partir também para os aromas, para os sabonetes, né? A gente está aqui com esse gel de limpeza, né? Mas a gente pretende também entrar com a linha de argila, a gente pretende expandir para a linha solar, né? Um hidratante também para o rosto, né? Esse daqui a gente fala que é para os pés, mas a gente só não usa no rosto, né? Do resto a gente usa na mão, no braço, perna, a gente usa em todo o corpo, na verdade, a gente só não indica mesmo tá usando no rosto por conta da ureia, né, amiga? 10% de ureia, né, que não é indicado para o rosto. Né? E aqui também a gente tem a manteiga de cupuaçu e o mentol. Porque como a minha linha era praticamente toda artesanal e natural, a gente quis manter, né, essa linha também no natural, que é algo que hoje é muito importante, né? Sim, Algo que é essencial para a nossa vida. Então, aqui tem aloe vera, camomila, a menta, extrato de café verde, extrato também de maçã. Né? Você deve conhecer muito bem, minha porque amiga, esses a produtos. gente tá na era do verde, né? De coisas Isso. que a nossa pele tem uma, como que eu chamo o nome?
que seja anti-alergênico. Claro que tem coisa verde, mas algumas pessoas ainda têm alergia, mas assim, que não contém Que seja o parabéns, mais natural. todos os derivados, né, de petróleo que Isso. tem nos produtos que a gente utiliza, né? Tinha, né? Porque, por exemplo, quando eu vou procurar um creme e eu olho ali linha verde, aí eu vou ali olhar o rótulo, vou consultar, que eu sou dessas, né? Aquelas, eu sou dessas. E fico Mas a olhando gente ali o que está tem. ficando cada vez mais, né, amiga? Assim, E isso é aí muito eu vou importante dando hoje. preferência para produtos, por exemplo, que eu vou fazer que tem ativos que está muito assim, que são nanotecnológicos, quando eu vou fazer um tratamento mais profundo, que tem ativos ali que, além de eu estar fazendo a massagem, mas ele também vai proporcionar. E eu sempre fui apaixonada pelos óleos essenciais, então eu sempre comprei o creme neutro, né? E conforme a cliente chega aqui, e aí a gente vai conversando, eu já vou sentindo ela, né? Que nem eu É dei uma isso. atrasadinha aqui no horário da live, que eu tava com uma aqui. E aí eu vou sentindo, e aí conforme, aí é as misturinhas que eu faço, né? As misturinhas assim, né? Que daí a gente faz, por exemplo, ó, que nem hoje eu usei esse do lavanda, né? E o lemongrass. Aí, nossa, mas aí você consegue fazer, eu vou sentindo. Então, conforme cada uma delas chega aqui, oi Rose, seja bem-vinda. Eu vejo a forma como elas estão, e isso proporciona um bem-estar, um relaxamento. Então, isso no caso da massagem. Ó, a Lili sabe bem. A Liliane. Sei bem. Então, eu sinto o jeito que elas estão e conforme o estado que elas estão, sem elas falar nada, entendeu? É o olhinho que eu vou estar utilizando. Às vezes eu coloco um que é para dar mais energia, outro que é para relaxar, outro que é para deixar. Então, assim, eu sou apaixonada desde sempre por óleos essenciais. Por quê? Eu também amo. Eu também uso. É algo assim que você vê que é natural, mas também, se você usar em excesso, também faz o mal, né? Porque a gente vê muita gente usando em excesso. E aí eu falo assim, você precisa ter cuidado. Tem gente tomando óleo essencial. Eu falei, pelo amor de Deus, não façam isso, vocês vão ter intoxicação. Porque, assim, é muito... Tem uma empresa, né, amiga? Tem uma empresa que tem a certificação que você pode estar usando, mas eu só conheço uma, na verdade. Então, mas é muito concentrado para a pessoa fazer uso assim. Sentir dor de cabeça, já vou tomar. Não pode. Né? Uma gota, minha amiga, na época que eu fiz o curso, uma gota de óleo essencial equivale a 22 xícaras de chá do produto, por exemplo. Pois é. Não é? Pois é. Uma gota de óleo de lavanda, vamos supor que você está aí tomando 22 xícaras de chá de lavanda. Então, é muito sério, não é para uma coisa que é porque está na moda, né? Mas então, a gente tem que ter... É muito importante essa questão, principalmente você que hoje é empresa, né? Que fabrica produto, né? De trazer essa linha verde, né? Pra gente, sustentável, né? Que vai ser bom, né? Para a pele, para o corpo, que nem você trabalha ali com esfoliante. Então, eu acho maravilhoso. E você está entrando também com a linha facial, né? Com o sabonete e o... Hoje a gente está com esse skincare, que é o gel de limpeza facial e é a água micelar. A gente tem para o rosto. Micelar. Água micelar. Você vai vir, você já traz para vender para a gente. Então, amiga, esse é o detalhe. Eu não vou para São Paulo. Você não vai vir? Não vou conseguir esse final de semana. Eu tô com algumas demandas familiares e que eu preciso priorizar aqui, entendeu? Coração partido, mas vai chegar a hora. Pelo correio. Vai ter que mandar pelo correio. Sim, correio. vou mandar. Pode deixar que eu vou mandar pelo correio. Né? Vou mandar para vocês. E como foi, Vivi, quando você viu tudo isso já, né? Os 3 produtos que você está trabalhando, como que você viu já todo esse processo que você conseguiu lá, registro na Anvisa, a empresa já está proporcionando, né, uma produção para você. Como que você se sentiu em relação a isso? Como que foi esse processo, assim, correlacionando, né, com esse desafio, né, que você falou de você se reencontrar com a sua essência? Eu me senti muito realizada, muito agradecida, né? Muito agradecida e muito realizada. Porque o que mais tirava a minha paz, assim, era essa questão de você, como é que fala? Ter resultado, né? De você ver frutos, você ver algo que pudesse dar um resultado, né? Nas pessoas e que pudesse também suprir uma necessidade, né? Que é toda essa questão do amor próprio que a gente já
falou aqui, já trouxe, né? Esse autocuidado, esse amor, né? Porque esses produtos, eu falo que eles têm uma unção sobre eles têm uma promessa sobre eles, que aonde eles chegarem, na casa dessas mulheres, que eles chegarem, todas as pessoas que tiverem acesso a esse produto da Sorelli, que eles cheguem mesmo com essa provisão de amor, né? Porque hoje eu sei o quão é importante eu me sentir amada. Hoje eu me sinto amada, né? Hoje eu acordo, eu olho no espelho e eu falo, bom dia, linda, que mulher maravilhosa, você tá linda hoje. Então, eu quero que aonde esse produto da Sorelli chegar, que as mulheres alcancem também essa graça que eu alcancei, né? Porque eu acordava me sentindo como? Ai, meu Deus, mais um dia hoje, Senhor. Sabe, com aquele peso. Eu era assim, sabe, encurvada, com aquele peso. E eu ficava louca que chegasse a noite, né, para aquele dia passar logo. E hoje não, hoje eu me descobri, hoje eu sei quem eu sou. E eu acordo para viver, sabe, com aquela ânsia de viver, porque eu sei que hoje é menos um dia. Eu sei que não é mais, mais um dia. Eu falo assim, não, eu tenho que viver, porque hoje é menos dia, é menos um dia. A gente não está em contagem, a gente está em contagem regressiva. Desde o dia que eu nasci, né, a gente é contagem regressiva, a gente está vivendo menos um, não é mais um dia, aquele peso, aquele fardo. Não, você tem que reverter isso, você tem que entender que é menos um dia. Ah, então hoje eu quero me cuidar, hoje eu quero me amar. É como a Janete falou, se eu não tiver amor dentro de mim, como é que eu vou querer dar amor para o outro? Como é que vai ser essa história de ajudar o outro, de querer amar o próximo? Não existe isso, né? Então é isso. Então, eu me sinto muito feliz hoje, muito realizada, porque eu tinha, né, essa preocupação de não estar produzindo, eu me sentia amarrada, eu me sentia paralisada, eu me sentia soterrada sobre escombros, eu me via mesmo nesse processo, eu falava, Deus, tira isso tudo de cima de mim. Eu tô, sabe, eu me via lá no fundo, tipo num terremoto, quando, sei lá, cai uma casa em cima das pessoas, eu me via ali paralisada, né? E hoje eu consigo ver isso tudo que está nascendo. Isso aqui a gente costuma falar uma frase muito linda, né, amiga? Que é só o começo, e realmente é só o começo mesmo. Vem muita coisa boa por aí. Por quê? Porque eu renasci, né? E hoje a gente tem essa missão de ativar vidas. A gente está aqui para isso, para ativar você, né? Janete já falou lá no começo. Se a Janete pôde, se a Vivi pôde, todo mundo pode. A gente não é privilegiada. A gente só está pagando preço, né, amiga? E é exercer a autopresença todos os dias. Eu gosto de falar da autopresença porque eu uso muito a questão do aqui e agora, do hoje. Eu só consigo realizar no hoje. E aí, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho mais que pensar. Você precisa, sim, pensar no ontem, trazer os aprendizados do que eu aprendi ontem, do que eu vivenciei, né? E olhar para o futuro, sim, planejar, mas pousar o seu olhar lá para o futuro, na questão assim, o que que eu quero, o que que eu busco, quais são os sonhos que eu desejo, quais são as minhas metas, meus sonhos, mas não ficar preso lá. Ah, será o que que vai acontecer, o que que não vai? E a pessoa acaba deixando de viver o presente. Então, assim, hoje, esse é o mal do século. A gente ou fica muito preso lá atrás, ou fica muito preso lá na frente. Pensando no que já passou, no sofrimento que a gente teve lá atrás. E também, pensando sempre, assim, 99% das coisas que a pessoa imagina que vai acontecer lá no futuro, porque é sempre baseado no medo, não se realiza. Não se realiza. E aí, quando você está focado no hoje, eu falo assim, estando focado no hoje, no aqui e agora, a sua mente, o seu emocional, o seu espiritual, ele precisa estar no mesmo momento, conectado junto com onde o seu corpo está, né? O meu corpo está aqui, então o meu emocional, o meu espiritual, ele precisa estar aqui para estar alinhado, e é onde acontecem as realizações, é onde acontece o que a gente chama de milagres, né? Muita gente chama de milagres, muita gente fala assim, nossa, isso se realizou. Quando você faz aquela oração, naquele momento da oração, eu sempre gosto de ensinar a respiração, de você se conectar com o seu presente, porque não é só você respirar, né? Às vezes eu falo com meu marido assim, respira, ele fala, mas eu já estou respirando. Eu falei, não desse jeito.
Não desse A jeito, gente não mais sabe respirar, profundamente. amiga. A gente não sabe respirar. Eu Isso, aprendi agora a respirar, graças a mais Deus. profundamente. Isso vai acalmar, vai te posicionar você no presente, Uhum, né? Diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer desafio, que eu não gosto nem de falar a palavra dificuldade, eu gosto de falar a sim. palavra desafio, aderir o Uhum. movimento. E hoje a cliente acabou de falar assim, ela falou assim, olha, me passa seu CPF que eu já vou liberar energia para você. Eu falei assim, energia? Ela falou assim, É, dinheiro. energia. Eu falei, então pode mandar que eu recebo. Já adotei. Tá vendo? Tá todo mundo aprendendo, amigo. É, Hoje não tem mais desculpinha para não aprender, né? Tá sim. aí, o conhecimento tá aí. Sim, pode liberar a energia que eu recebo, né? E aí eu falei assim, quando você está conectado neste momento do agora, não é que a gente não vai ter dificuldade, né? Não é que a gente não vai ter, né? Tirando a palavra de dificuldade, os desafios para a gente estar ali lidando com eles. Não é Uhum. que eu não vou sentir mais raiva, não é que eu não vou ter tristeza, não é que eu vou passar por desafios de saúde, com a família, porque isso faz parte, né, desse momento chamado vida, né, do Vida. movimento que acontece, né, nesse momento realmente que a gente está vivendo. Mas como eu vou reagir a isso? O quanto que está doendo? Se está doendo, eu vou precisar olhar com mais atenção. Me incomodou, vou precisar olhar com mais atenção. Por quê? Eu só tenho o hoje. Eu não vou conseguir voltar lá atrás e mudar. Eu posso ressignificar. Não vou poder dar um pulo. Eu falo assim, amanheceu, virou hoje. Quem foi para amanhã? Não conheço ninguém que viveu no amanhã. De fato, Uhum. de corpo presente. Só com a viagem, com a mente, entendeu? Mas com o corpo presente, não conheço. Porque É. amanheceu, virou hoje. Então, eu só tenho o dia de hoje. Então, eu trago muito isso para poder exercer a nossa autopresença. Claro que a gente fala assim de uma forma bem simplificada, mas algumas pessoas ainda acham complicado, né? Falar dessa forma, trazer com essa linha de pensamento. E eu acredito que através disso a gente vai superando as crises de ansiedade, as rotinas corridas, os movimentos, né, Vivi? Os movimentos, já adotei, ó, os movimentos. Por quê? Às vezes Movimentos. os movimentos estão muito rápidos. Uhum. E é um aprendizado É, amiga, a gente diário. tem que. Uhum. E eu sempre faço um convite para todas as pessoas, né? Aquilo que não deu certo lá atrás é um aprendizado. As alegrias, elas são bênçãos, né? Aconteceu coisa boa, você fala assim, nossa, que bênção. Né? Aconteceu algo desafiante, uma tristeza, traga como aprendizado. Todo aprendizado é bênção. Então, assim, a gente trazendo essa linha de pensamento, tudo que a gente vive é bênção, porque a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar vivenciando, a gente vai estar realmente vivendo no momento presente, aproveitando ou vivendo o desafio, porque nem sempre a gente vai estar no momento bom, né? Eu não vou poder estar sorrindo no momento de tristeza, mas que eu possa passar por ele, né? Tendo consciência que é aquilo que eu estou sentindo no momento, eu tenho que lidar com aquilo, mas não ficar presa, né? Que Amém. mensagem que você tem, Vivi, para todas as pessoas que, de repente, estão muito presas lá atrás ou estão muito lá na frente? Ah, eu acho que é esse chamar mesmo pro agora, né? E a gente precisa se amar, se aceitar e principalmente se conhecer. Enquanto você falava, eu lembrei de algo que nós também, como mulheres, a gente tem que observar, né, amiga? Que a gente aprendeu muito com isso com a Ana Luchini, né? Que a Uhum. gente é como a fase da lua, né? Não é. Aí você falou, né? Tem dia que a gente vai estar triste, sim, a gente vai estar ansiosa, tem dia que a gente está com dores, né? A gente está no nosso período. Então, a gente tem que aceitar tudo isso. Só que a gente muitas vezes não quer parar para ouvir a gente, para ouvir um sentimento, para ouvir o nosso coração, a nossa emoção. A gente quer, né, ficar naquele ritmo hipnótico, acelerado. Então a gente precisa fazer isso por nós. Parar um momento, né? Você trouxe muito bem a questão da respiração. Eu não sabia respirar. Eu ia parar no hospital com crises de falta de ar. O médico falava assim, mas meu Deus, você não tem nada. Eu nem sei quantos eletros eu fiz na minha vida, né? Nesse período que eu estava, né, nesse processo aí de depressão, de ansiedade. Né? E isso é terrível, gente. A gente vive ansiosa, né? O primeiro livro que eu li foi O Poder da Ação, nesse processo meu de transformação. E ali nesse livro fala justamente isso, 90% das coisas que você está alucinando, isso é alucinação na nossa cabeça. Por conta de quê? Por causa do medo, que muitas vezes a gente tem.
essas coisas, geralmente, elas não vão acontecer. Então, o que que a Janete trouxe aqui, que é muito importante? É viver no agora. É falar assim, não, peraí, isso nem aconteceu ainda, para que eu já estou alucinando com isso? Né? A gente é muito criativa, a gente tem esse poder criativo, a gente começa a imaginar as coisas, ah, não, e o se, né? Ah, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Aí a gente já entra em desespero, né? Então, essa é a dica mesmo que a gente dá, para, respira, tenta se conhecer, não, por que que eu tô com isso? Da onde está vindo esse medo? Da onde está vindo essa ansiedade? E conseguir trazer isso tudo à tona, né? Gerenciar suas emoções, descobrir de onde está, né? A Analice já fez aqui, já pontuou uma questão aqui das perguntas, começa a fazer perguntas para você. Não, mas por que que eu tô com essa crise de ansiedade hoje? Porque muitas vezes, né, amiga, eu falava sempre que era como acender uma lâmpada, né? É muito fácil para você começar a ter uma crise de ansiedade. Você não sabe nem o que que desencadeou aquilo, né? Comigo era assim, e às vezes acontece ainda. E aí, o que que a gente tem que começar a fazer? Fazer perguntas, não, o que que está acontecendo? O que que está acontecendo à minha volta? Né? E comigo era muita questão da respiração. A gente falava assim, eu não conseguia dar a volta. Eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer, eu não consigo dar a volta na respiração. E você começa a respirar tanto com essa parte aqui torácica, né? Porque a gente tem que respirar com o abdômen. Né? Tem que ir lá no fundo, você tem que encher tudo, tem que ir lá no mais profundo, né? E aí você enche tudo, depois você começa a soltar. Isso é maravilhoso, né? Então, muitas vezes, aprender até a respirar já vai trazer aí uma cura pra gente, né? É esse estado mesmo de presença. Né? Hoje o mundo está muito barulhento, a gente não consegue nem se ouvir mais, a gente não consegue ouvir o próximo, né? Então a gente precisa parar, buscar mesmo um lugar de silêncio. Tem gente que nem consegue, amiga, ficar em silêncio mais, né? Tem mulheres que vai fazer uma faxina, alguma coisa, tem que botar a televisão, no som no último volume. Você tem que estar sempre com barulho, sempre na agitação. Mas por quê? Porque muitas vezes o seu interior ele quer falar, mas você não quer ouvir. Então você tem que colocar um barulho para ensurdecer, né? Tapar, emudecer aquela voz sua interior que está ali gritando, querendo falar com você, né? Então a gente precisa mesmo fazer essa experiência, né? Parece que é assustador, né? E é como eu disse, vai depender sim, vai dar trabalho sim, mas é simples. Se você quiser pagar o preço, né? Como eu falo sempre, a gente pagou o preço. Muitas vezes é lágrima, muitas vezes é suor, né? Muitas vezes, né, o nosso mentor fala muito isso, né? Lágrimas, suor e sangue. A gente tem que empenhar a nossa vida realmente, se a gente quiser ter uma vida satisfatória, né? Começar a viver realmente. Sair do modo sobrevivência, né, amiga? Deixar esse círculo aí hipnótico levar a gente. E aí dentro desse movimento ocorreu a escrita. E eu gosto de falar da escrita porque é cura. Para mim, Nossa. foi um desejo que eu tinha de infância, Uhum. de quando eu lia. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui apaixonada da leitura. E eu imaginava que, assim, muito importante aquelas pessoas que escreviam e que É. talvez o desejo de falar, será que um dia eu vou escrever um livro, né? Era um sonho de criança, que depois foi engavetado e ficou lá atrás, né? Escondida Uhum. numa caixinha. E ela foi aberta, e aí agora Graças tá a saindo um Deus. monte de livro, né? E aí esse final de Não, semana, agora né, a não gente vai quer parar mais. convidar você que está aqui com a gente, quem vai estar assistindo gravado, nosso momento agora, que dia 10, né? Eu e Vivi vamos estar lançando um livro de coautoria, que vai ser lançado no sábado, em conjunto, né, com mais 14 mulheres, com a Ana Lucchini. E vai ser agora um evento, né, de todas as mulheres que estão ali se desafiando, e a cada momento que a gente escreve, ocorre uma cura. Uma cura no Uhum. quê? Naquela história que a gente está trazendo ali, naquilo que a gente está escrevendo. Teve um capítulo que eu escrevi do primeiro livro que a primeira vez que eu escrevi, eu estava em lágrimas. Quando eu reli, eu ainda estava em lágrimas, porque eu Uhum. revisitava memórias que eu esperei, mas mesmo assim eu falei assim, nossa, ainda tem algo ali que eu preciso prestar atenção. Mas passou. Hoje eu já consigo ler, né? E já não mexe tanto, já foi ressignificado. Então, a cada momento da escrita, além de proporcionar cura para quem escreve, proporciona também
um conhecimento, uma história a mais para quem está lendo, uma vivência, né? Eu sempre gosto de... eu sempre entro nas histórias que eu leio. Desde criança eu tenho esse olhar de ler e entrar na história que eu estou lendo e imaginar o que aquela pessoa estava sentindo quando vivenciou aquilo. Talvez Muito você acaba ficando muito emotiva quando você vai ler um livro com 14, 15 histórias de pessoas diferentes, de vivências diferentes, experiências e superações diferentes, né? Então fica nosso convite para cada pessoa que está aqui. A gente já abriu pré-venda do livro, né, Vivi? Já, já abrimos a pré-venda, né? Um valor aí maravilhoso. E tem algo interessante também na escrita, né, amiga? Que eu também tinha esse sonho, né? Eu até um dia estava aqui na mesa e eu até comentei com o Ricardo, meu filho mais velho. Falei, filho, se a mamãe lançar um livro, você vai no lançamento com a mamãe? Ele falou assim, vou, mãe, eu vou. Né? E a gente aqui no interior, né, de Castelo, a gente já acha assim, tá tudo longe e tal. Eu me conectei com mulheres do Brasil inteiro e além do Brasil, né, nessas mentorias que eu entrei. E aí a gente lançou, então, esse livro. Mas eu achava assim, meu Deus, como que eu vou fazer para lançar um livro? Eu achava que era uma coisa assim, igual você disse, né? Algo para pessoas muito acima e também recursos financeiros. Achava que era impossível lançar um livro um dia. Né? Mas quando você tem... E eu comecei a escrever, mesmo achando ali que o como estava meio complicado, né, amiga? Mas eu Mas é com comecei a Deus, né? rascunhar Esse ali. como. O como não é com a gente, né? O como não faz parte da gente. O como Deus proverá para cada uma de nós. Eu falo sempre, a gente coloca os pés, Deus vem e coloca o chão. Então ele me conectou a essas mulheres, e né, esse curso que eu comprei, e uma das profissões digitais era realmente essa. A gente escreveu um livro. Então tudo ficou muito simples, tudo ficou muito simples. Aquele bicho de 7 cabeças se transformou em algo palpável, já está aqui na minha mão, né? Hoje a gente já está, eu já estou com 34 histórias de transformação ao seu alcance. E aí a gente vai lançar mais 14 no próximo sábado, né? Então vão passar aí de 40, 50 histórias de transformação, né? São histórias reais, vivências, né? E tudo isso vai trazer o quê? São sementes, né, amiga, que a gente está plantando, né? E a gente muitas vezes tem que aguardar aí o processo, mas a gente sabe que essas sementes estão plantadas e que elas vão frutificar. Ninguém vai roubar isso de nós. Né? Então, a gente até quer deixar aqui uma dica, né? Se você tem esse sonho, tem amigas nossas, né? Eu tenho tanto aqui no 11 Vozes, como também as meninas que lançaram agora, aí a Maria Flores e a E a Cris, Cris. tem a editora, né, tem a Dani também Soares, que pode te ajudar. Então, se você tem esse sonho, saiba que é possível sim você realizar. Né? E seja qualquer sonho, tudo é possível, né? Tudo é possível aquele que crê. Né? Eu não lancei aqui a minha marca própria de cosméticos, né? Algo que começou aqui em casa, né? Devagarinho, aqui, né? Eu fiz na minha cozinha o primeiro produto que eu fiz, eu não tinha nenhum espaço. Depois eu tive um espaço reservado só para isso, né, o meu ateliê, e hoje eu tenho uma empresa que ela é referência, né, a nível mundial, fazendo esses produtos para mim. Então, mas o que tem que fazer? Tem que começar, Tem que né? começar. Algo tem que começar. E nada nasce grande, né, amigo? O que nasce grande é monstro. A gente Não é? nasce mesmo pequeno, começa pequenininho e a gente vai crescendo, né? Nosso livro é o quê? Descubra a arte de ser exponencial. Exponencial é crescendo, né? A dobra da dobra. Mas primeiro a gente tem que descobrir quem a gente é e enfrentar esse desafio, né, amiga? Não desistir de ser quem a gente é. Quem Deus criou a gente para ser. Sim. Quero agradecer, Vivi, sua presença aqui. É uma honra ter você aqui, dividindo um pouco, né, da sua história. Não tem como falar mais, mas tudo aquilo que você falou, que toque no coração de alguém, que faça sentido para alguém, Amém. né, que não desista, que se inspire na sua história, porque além de escritora, você é uma empresária da beleza, né, e está aqui mostrando que você passou pelo processo de se reconectar com você, passou por esse processo de pandemia, com ansiedade, com depressão, né? Nesse caminho, né? De você olhar para você com amor e você tá aí caminhando, produzindo, sendo inspiração para outras mulheres, para outras pessoas. E é só o começo,
né? Então, é uma honra ter você aqui nesse episódio. É uma honra você que esteve aqui conosco, que passou por aqui, a você que vai estar assistindo também no momento agora. É uma honra poder ter você aqui, né? E foi eu sempre falo, é um prazer, né? Sempre a gente poder dividir esse momento, esse encontro, né? Que a gente chama de vida, que sempre uma se conecta com a outra, a sua história faz sentido um pouco com a minha com certeza faz sentido um pouco com a sua, que hoje era a sua história, né? A gente abre esse espaço para que realmente pessoas se conectem com pessoas e com histórias reais, né? Por isso que o meu quadro chama Histórias que Inspiram, né? O desafio de ser quem nós somos sempre vai ser desafiante, mas quando você toma a decisão, como você disse, quando você decide fazer essa viagem do autoconhecimento, de olhar, de exercer a sua autopresença, é maravilhoso, né? Então, é uma honra mesmo. E, ó, já prepara seus produtos para mandar para mim, né? Você não vai vir, mas os seus produtos têm que vir. Aquela, você não vem, mas os produtos aí. E eu estarei também com vocês. Eu estarei também em breve com vocês, tá? São fases na vida, né? Eu tô numa fase, tô com a bebê pequena, então, mas vai chegar a fase. Então, tá bom. E eu que quero agradecer, tá? Foi uma honra também para mim estar aqui com você e com essas pessoas que passaram por aqui, né? E se você me perguntar se eu mudaria alguma coisa na minha história, eu não mudaria nada na minha história, né? Porque eu sei que tudo isso que eu passei hoje são cicatrizes que outras pessoas podem, sim, ser curadas através da minha história. Hoje eu aprendi que pessoas curadas curam. Eu era uma pessoa ferida e muitas vezes eu feria a mim mesma, eu feria as pessoas que eu mais amava, né? Porque eu não era uma pessoa de ficar reclamando e partilhando, né? Eu conto essa história também nesse último livro agora, né? Eu amo ouvir sempre ficar algo dentro da gente. É isso daí, Ione. Nós estamos aqui para isso, né? Então, as minhas cicatrizes, as suas cicatrizes, elas podem ser cura para outras pessoas, né? Então, lembra sempre dessa máxima. Pessoas feridas ferem outras pessoas e pessoas curadas, elas curam outras pessoas. Então, a minha vida hoje mesmo, ela está à disposição de outras mulheres justamente para isso, né? Hoje eu tenho a missão, o propósito, que é ativar vidas. Como eu sou a cheia de vida, eu estou aqui para ativar outras vidas, né? Lá no link da minha bio, você pode entrar lá tem lá o Instagram da Sorelle, né? Que aí você vai encontrar lá também o site da Sorelle, se alguém quiser, né, encomendar aí os produtos. A gente envia para todo o Brasil, tá bom? E também quem quiser adquirir aí os meus livros anteriores, e a gente vai estar com o próximo agora, né? Já estamos na pré-venda, tá bom? Segue lá no Instagram, é fiorese.viviane. Tá joia? Nós estamos aí sempre unidas, amiga. Como eu disse hoje para a Dani, eu não irei a São Paulo, mas o nosso coração está unido em Deus, né? Corações ao alto. Eu estarei aí em coração com vocês. Amo a vida de vocês. Beijo, beijo. Também. Obrigada. Beijo. Beijo.